Você vai pagar para um técnico vir ajustar a sua máquina, você vai pagar o quê? Qual que é o valor que está aí na sua cidade? 100, 120, 150 reais? Para ele vir fazer essa correção na sua máquina. Ajustar o calcador. E quanto tempo, professora, demora para eu, leiga, para eu, iniciante, fazer esse ajuste? Gente, não demora nem 5 minutos. 5 minutos é muito, viu? Não demora nem 1 minuto. É só você girar o volante, abaixar a agulha lá embaixo, baixar o calcador, né? Soltar o parafusinho na lateral, baixou o calcador, jogou para lá e para cá, apertou, acabou. 60 segundos. Você corrige esse problema na sua máquina. Você acredita? 60 segundos, você corrige um problema que você pagaria, igual a Bruna, 150 reais. Por isso que eu digo que o treinamento de manutenção de máquina, ele é libertador. Porque ele faz com que você entenda exatamente o que você precisa fazer. E uma vez que você aprendeu essa solução, você vai poder reutilizar quantas vezes? Uma vez que você aprende uma técnica, um ajuste. E isso é demais. Para mim, isso, sabe, é realmente libertador. Eu tenho uma máquina, não está puxando a costura. Não está puxando o tecido. Tem que puxar com a mão. A máquina é doméstica, obrigada. Eu entendi, Rosângela. A Rosângela tem uma máquina que a máquina não está puxando. Por que a máquina não está puxando, Rosângela? Vou te dar 2 possíveis soluções, tá? Para esse problema. Sempre é um problema com várias possíveis soluções. Tecido não está puxando. O calcador da sua máquina pode estar alto. Elaine, é uma máquina doméstica, tá? Falta pressão no calcador. Todas as máquinas têm algo que eu gosto de sempre mostrar para vocês. Por isso que eu tenho essa máquina aqui, gente. Essa máquina aqui é o meu xodó. Essa é isso aqui, ó. Para você conseguir entender que eu tô falando, tá? Porque é fácil eu chegar aqui para você e falar, você precisa disso, disso e disso. Só que se você não vê, vocês são meio Tomé, né? Vocês têm que ver para crer. E o ver para crer é você entender o que eu estou falando. Você não vai se tornar uma costureira independente se você não entender o que eu estou falando. Porque não é como fazer e o porquê fazer e entender as causas disso. O que acontece com muitas pessoas? Algumas vezes você consegue consertar a sua máquina de costura e algumas vezes você não consegue. Por quê? Já parou para pensar sobre isso? Porque você não sabe o que você está fazendo. Se você realmente souber o que você está fazendo, você consegue até mesmo ensinar. Esse é o meu caso. Por isso que eu sou uma professora de manutenção. Porque eu realmente aprendi. Você só aprende quando você consegue ensinar. Não é um achismo, aqui é técnica. Aqui realmente é aprender a regular, ajustar a sua máquina de costura. Você aprende a consertar a sua máquina e entende os porquês. Então, como eu estava dizendo, ó, dentro da máquina de costura tem uma mola. Você está vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso, ó? Isso aqui é uma mola. E eu chamo isso de mola tensora. O que é essa mola tensora, professora? Esta mola aqui faz com que dê pressão na barra do calcador. Você está vendo que liga aqui, ó? Daqui, passa aqui e vem aqui. Isso aqui dá pressão no calcador da sua máquina, mesmo a sua máquina sendo doméstica. Se tiver muita pressão na máquina, no calcador da máquina, pode até mesmo rasgar o tecido, tá? Pode, se o tecido for delicado. Só que pode acontecer o que está acontecendo com a minha amiga ali. A máquina dela não puxa o tecido porque não tem pressão no calcador. Agora, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que todas as máquinas têm como regular essa pressão. Tem um botão em cima da sua máquina que dá pressão no calcador. Em especial, observe essa daqui, ó. Eu gosto sempre de ter a máquina de um jeito e a máquina do outro, né? É muito massa esse negócio, você poder pegar a máquina para lá e para cá. Ó, tá vendo aqui esse botão? Esse botão, ele é responsável
pela pressão do calcador, por tensionar aquela mola. Quanto mais apertado, mais a sua máquina vai puxar, tá? Correndo o risco de excesso de pressão cortar o tecido. Quanto menos pressão, a sua máquina não vai puxar o tecido e vai patinar. O outro quesito que eu quero contar para você é... Está vendo isso aqui? É uma serrilha. Não é de uma máquina doméstica, tá? Mas essa daqui é de uma máquina doméstica. Tá? Essa é de uma máquina doméstica. Com o tempo de uso, a serrilha da máquina, ela dá desgaste, tá? Em especial, se você é aquela costureira que fica fazendo assim, ó, costurando sem tecido embaixo. Então, aqui acontece de pegar ferro com ferro, correto? Ao pegar ferro com ferro, além de danificar o teu calcador, que acontece de danificar, dependendo do material do seu calcador, danifica, gasta o dente da máquina. Isso é muito comum acontecer. E aí, gastando o dente, ele fica assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom frontal. Ó, você consegue ver minha pele. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá bem baixinho, né? Beleza. Aí aqui eu tenho um outro. Você consegue ver que esse outro, as serrilhinhas estão maiores? Ó, esse aqui tá bem baixinho, ó. Esse mais escurinho tá bem baixinho. E esse aqui tá maior um pouquinho? Ó. Então, a serrilha é o que puxa o calcador da máquina de costura. Então, o que puxa o calcador, não, gente, que puxa junto com o calcador é o que puxa o tecido. Então, se o dentinho tiver gasto, vai acontecer isso na sua máquina. Vai acontecer dela patinar e não puxar o tecido. Então, as duas coisas que você vai precisar olhar é o quê? Dente e também pressão de calcador.